Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas vocês estão vendo esse vídeo. Nos foi proposto falar sobre a ciência dos heróis pelos professores Sanderley, de Física, e o Vitor Nader, de Química. Então nós vamos falar sobre o Deadpool e o Groot. Vamos começar falando pelo Deadpool. Bom, assim que o Deadpool nasce, depois de alguns anos, com 4 ou 5 anos de idade, a mãe dele morre de câncer. E ele fica morando com o pai dele. O pai dele é totalmente agressivo. Porém, tem uma noite que o pai dele chega e o Deadpool acerta o pai dele com... Como? A garrafa de vidro. Bofeteia o pai dele com a garrafa de vidro, mata o pai dele. Aí vem um casal muito bondoso e adota o Deadpool. Porém, o Deadpool vai lá e mata a mulher. Jane. E o nome do marido dela é Wade Wilson. Não sei por qual motivo o Deadpool mata a Jane. Em homenagem ao marido dela, ele pega o nome dele, que é o Wade Wilson, e torna agora o Wade Wilson. Uma coisa bem louca. Aí ele pega o nome do padrasto dele, que é o Wade Wilson, e põe nele. Ele adota o nome de Wade Wilson. Ele se torna um militar, depois abandona e vira um mercenário. Começa a matar gente, porém ele não mata pessoas inocentes, ele só mata pessoas que merecem a morte. Isso. Com 30 anos de idade, ele descobre... Alguns sites falam que é 30. Ok. Um câncer terminal, ou seja, de qualquer jeito esse câncer vai tomar conta das células do corpo dele e ele vai morrer de qualquer jeito. Porém, tem um carinha que convida ele para fazer parte do projeto Arma X, que foi o mesmo projeto que criou, o Wolverine. Eles queriam fazer a mesma coisa do Wolverine no Deadpool. Levam ele lá pro laboratório e fazem um monte de experimentos nele para ativar o fator, os poderes dentro dele, né? Torturam ele muito lá dentro. Batem, ele apanha. Então, Deadpool significa lista da morte ou piscina da morte, por uma lista de quem morresse estava lá, e Deadpool sempre estava lá, ele nunca morria, então por isso ele adotou o nome Deadpool. Bem estranho, né? Bem doido. Ok, ele é muito doido, o Deadpool. Bom, logo que o Ajax tira o coração dele para fora e ele regenera o coração novamente, aí é ativado o fator de cura dele. Ele tem um fator de cura muito acelerado, ele se regenera muito rápido. Ele só perde, na Marvel, o fator de cura dele só perde pro Hulk, que é bem melhor, é o melhor da Marvel. Então Deadpool só perde pro Hulk, em fator de regeneração. Ele tem outras habilidades dentre o fator de cura também. Bom, gente, então, o o Deadpool, depois dessa proposta, ele foi pro laboratório, e lá dentro do laboratório ninguém podia matar ninguém. E Deadpool lá fez uma amizade muito sincera. Esse amigo dele sofre muito, e pra acabar com esse sofrimento do amigo dele, ele decide matar ele. Que é amigo, isso que é amizade, matar o amigo pra acabar com o sofrimento dele. Então, porém lá dentro não podia matar ninguém, eles não podiam se matar lá dentro. Aí tem um carinha chamado Ajax, que manda ele pro hospício. Aí chegando lá no hospício, ele vai lá e arranca o coração do Deadpool como forma de punição, né? Queria matar o Deadpool. Porém, como já tinham feito experimentos nele, o fator de cura dele é ativado. Aí ele vai lá e a vontade de se vingar do Ajax é tão grande, sabe? Muito ódio mesmo. Regenera o coração dele e mata o Ajax. Aí ele foge de lá. Ele é imortal também, né? Bem interessante. Isso, é bom falar nisso. Que uma vez ele se apaixonou pela entidade morte. Nas histórias em quadrinhos também, porque no filme não mostra isso. Ele se apaixonou pela entidade morte, porém o Thanos também era apaixonado pela morte. Aí o que Thanos fez? Amaldiçoou o Deadpool com a imortalidade. Ele disse: eis que eu te digo, Deadpool, você será imortal. Eu te dou a vida eterna. Sendo que ele nunca mais poderia morrer, ele não poderia encontrar com a morte. Então Thanos ficaria com a morte.
É bem doido isso. Então, esse foi o castigo do Deadpool pelo Thanos. Deadpool, ele, além do amigo dele que ele morreu, que ele matou, pra não ver mais o sofrimento dele, ele tem o Homem-Aranha como muito amigo dele, mas também, às vezes, vira inimigo ali, né? Sim, um pouquinho. Então, e tem o Homem-Aranha e tem o Wolverine também, né? Eles, às vezes amigos, às vezes inimigos, sim. Inimigos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então agora nós vamos responder as perguntas referentes ao Deadpool e depois vamos partir logo pro Groot. I am Groot. Então, agora a gente vai começar a responder o questionário, né, sobre o Deadpool e posteriormente vamos estar começando a falar sobre o Groot. Então, Groot, é o bem interessante. Deadpool, ele não é como os outros super-heróis, aquele que tem braço, peitoral e... Mas ele é muito forte, né? É, Ele aguenta quanto de... 23 mil toneladas. Caramba, 23 mil? Muita, Isso, muita muita. força. Eu li no relato que eram 2 mil toneladas, porém é bem mais, né? E olhando, ninguém dava nada pra Isso, ele é todo franzininho assim, né? Aquela roupa colada dele, mas ele é muito forte. Né? E pra quem se pergunta se os poderes do Deadpool pode servir pra gente, não, isso não serve. Só no filme mesmo. Só no filme. Respondendo a pergunta, aqui no nosso mundo não seria possível esse fator de cura de regeneração dele, né? Porque nenhum humano é capaz de regenerar assim tão fácil. Tem uma vez que nos quadrinhos também cortaram a cabeça do Deadpool, decapitaram ele e transpassaram também uma espada na cabeça dele. Todas as vezes ele se regenerou. Ficou normal, né? Apesar de ficou com sequelas, ele é meio doido, né? Ele sofre de... Assim dizem que ele É bom, sofre gente, de pra esquizofrenia. quem se pergunta e tá se perguntando se os poderes do Deadpool é possível no nosso mundo, é possível pra gente, não é possível. É só com ele mesmo, só lá no filme. E ele tem um cintinho também que dá a ele o poder de se teletransportar para os lugares. É isso aí. Falando sobre o fator de cura ainda, tem uma parte no filme, né, que Ele corta o próprio braço. isso aí se regenera do nada. Tem uma vez que ele toma um tiro aqui assim também, ele olha assim e do nada o buraco, a gente vê o buraco fechando assim. Então, não seria possível no nosso mundo os poderes deles, a não ser para um animal chamado axolote, que ele só vive lá no México, que ele pode regenerar qualquer parte do seu corpo, incluindo o cérebro, que o Deadpool também parece que o cérebro dele... Ninguém pode entrar na mente dele porque o cérebro dele se desfaz, tipo, se destrói e se refaz a todo momento. Então, isso é um poder dele também, e que não seria possível no nosso mundo. E também não traria nenhum dano também. Os poderes do Deadpool, as habilidades, na verdade, não trariam nenhum dano para nós humanos aqui, se fosse possível isso. Como não é possível, não traz perigo nenhum. Ele também é uma pessoa boazinha, então... Ele é bem descontraído, apesar de doido, sofrer esquizofrenia, né? Ele já falam. foi internado no hospício, mas ele conseguiu fugir. Nossa, Bom, isso. agora a gente vai responder quais são os poderes impossíveis de acontecer aqui Nossa, no nosso mundo e que é a imortalidade. E Nossa. porque é claro que um dia cada um de nós vamos morrer, vai chegar a nossa vez, mas o Deadpool não tem Porque suave. Porque as células dele não envelhecem nunca, e já que no nosso mundo sim, nossas células envelhecem, então vamos morrer de qualquer jeito, né? Então, é impossível a imortalidade aqui no nosso mundo. O teletransporte também é impossível. E não, então, agora vamos responder a última pergunta sobre o Deadpool, que se as habilidades que acontecem no filme acontecessem aqui no nosso planeta, no nosso mundo, o que alteraria? Eu acho que não alteraria nada, porque ele não é como os outros. Sim, tipo, ele não tem poderes tipo de visão laser, então, creio que não alteraria nada mesmo, não traria risco nenhum para nós humanos aqui. Então agora vamos começar falando do Groot. I am Groot, sempre ele fala isso, essa frase típica. Então, bora lá. Quem vê aquela árvore bondosa, né, nunca imaginaria que no começo ele era um vilão. Ele era bem mal. Quem diria? Aquela mini árvore no filme Guardiões da Galáxia 2, né? Ele aparece o mini Groot, o Baby Groot, né? Bem fofinho, ele já foi muito mal antes.
O Groot, ele pertence a uma família de alienígenas, que todo mundo pensava que ele estava extinto, mas não, ele não está extinto. Ele pertence a uma espécie de colossos florais. Toda essa família morreu e só sobrou ele. E ele acidentalmente caiu aqui na Terra, mas depois de um tempo ele voltou pro planeta dele. Só sobrou ele, né? Só sobrou Aí ele. depois ele voltou pra Terra de novo. Aí como ele era uma árvore, né, bem feia, no momento em que viram ele, eles quiseram... teve um cientista, né, um pesquisador que quis matar ele. Até fabricou não, ele criou uma espécie de cupim. Cupins geneticamente modificados para comer, para destruir o Groot, porém não foi possível, ele não morreu de jeito Groot nenhum. era mau, se considerava um monarca no planeta X e ele capturava pessoas para fazer experimento. Bem louco. Aí, de 2006 pra cá, a Marvel mudou essa história dele. Ele se tornou uma árvore boa, boazinha, ele quis ajudar. Se tornou um herói, né, pela Marvel. E até hoje, desde 2006 pra cá, ele é essa árvore, na verdade, né, bondosa que Então, a gente gente, a gente vai falar dos poderes do Groot. Ele tem a pele impenetrável e ele tem o poder de regeneração. Qualquer pedaço de graveto que se pegar dele e plantar, ele nasce de novo. Ele é imortal, na verdade, né? Ele pode tacar fogo, não vai acontecer nada praticamente. Ele não é que nem as árvores Dos normais. que você falou, né? Isso, dos cupins também. Ele é bem resistente. Os cupins eram geneticamente modificados pra matar ele. E assim, mesmo assim não conseguiram. Ele também tem o poder de alongar o quanto que ele quiser e transformar o corpo dele em qualquer tipo de arma. Exatamente. Ia ser bem foda, né? Tipo, qualquer arma. Bem louco, bem louco. Ele também tem o poder da telecinese. Que é isso? Quando eu vi essa palavra eu achei bem estranho. Telecinese nada mais é do que o poder de ter o controle sobre qualquer árvore, qualquer meio vivo, vegetal, que está em volta dele. Ou seja, ele pode controlar qualquer árvore que estiver em volta dele. Teve uma vez que, nos HQs, né, ele transformou uma floresta inteira em um exército. Ou seja, ele fez vários clones dele mesmo, de Groot. Isso é bem interessante. Então, gente, antes do Groot se tornar esse fofinho, essa coisa boazinha assim, ele aparecia nos pesadelos de Peter Pan para assombrar. Para assombrar o Homem-Aranha. Então você deve estar perguntando o que significa Groot, né? Groot significa grande, né? Tem a ver. Groot. Deve ser por conta dos Gs, né? E vem do significado holandês, né? Groot, grande. Isso aí. Então, um fato interessante sobre o Groot também é que ele é digno. Sim, ele é digno de levantar o martelo do Thor. Ele pode, tá? Ele não é o único, porém ele também é digno de levantar o martelo do Thor. Então, creio que o Deadpool também, ele tem essa dignidade de levantar o martelo do Thor. Esses são os dois personagens, um dos dois, tem vários outros que podem levantar também. Mas se você não sabia, está sabendo agora. Agora, apesar do Groot, nos filmes, né, agora creio que nas histórias em quadrinhos ele não fala apenas eu sou Groot. Porém, antes disso tudo acontecer, quando ele morava lá no planeta X com a espécie dele, ele tinha um vocabulário muito extenso. Porém, quando ele veio aqui para a Terra, implantaram informações nas cordas vocais dele que ele tem um vocabulário limitado agora. Ele só fala eu sou o Groot. Qualquer pergunta que a gente fizer a ele, não a nós, né? Mas qualquer pergunta que se fizer a ele vai responder eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Isso, I'm Groot. Aí quem dubla o Groot nos filmes. Então, agora vamos responder o questionário sobre o personagem Groot. A primeira pergunta é quais são as habilidades dele. Então, Cintielli. Bom, ele é imortal e cada vez que ele comer um pedaço de madeira, ele fica mais forte. A força dele fica maior e ele também fica maior. Cada vez ele cresce um pouco mais. Exatamente. Pode falar, mano. Então, de poder se esticar o quanto quiser, né? E
transformar o corpo em qualquer arma. Isso. Ele também tem o poder da telecinese, ele pode, uma habilidade dele, né? Ele pode transformar qualquer matéria orgânica ao redor dele em árvore. Ele tem um poder sobre isso, né? É bem interessante. Próxima pergunta é: quais são os poderes possíveis no nosso mundo aqui? Se são possíveis no nosso mundo e por quê? Então, aqui no nosso mundo não seria possível, né? Creio que não. Porque o Groot é uma árvore. E aqui no nosso mundo, árvores, vamos falar, apesar de ter vida, né? Não teria nem porquê, né? E uma vez cortada, acabou. Acabou. Cortada pela raiz. Fogo,